Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é Alberto Mafra, mestre em Ciências da Comunicação. O nosso entrevistado do dia é o vereador por Marcel, Eduardo Canuto. Eduardo, seja bem-vindo ao programa Ponte. Muito obrigado, Cícero. Obrigado, Mozinho. Prazer estar com o Betinho, um grande parceiro. Uma pessoa que tem um envolvimento familiar muito forte com todos nós. Para mim é uma honra, é um prazer e estamos aqui à disposição. Canuto, como você avalia esses mais de 20 anos de vida pública, sobretudo esse seu mandato atual como vereador? Na verdade, Cícero, para mim assim, é uma honra, de fato. A minha trajetória de política ela nasceu com o segmento esportivo, né? Eu, como atleta profissional, pude defender as cores do meu estado, do meu país, conquistei títulos internacionais. E isso me deu visibilidade pública como atleta, recebi prêmios nacionais e internacionais, inclusive municipais no aniversário de Marcel. Isso fatalmente coincidiu em dezembro de 99, 98, ser a minha última luta. Na verdade, o dia 8 de abril, porque eu ainda tinha contrato. Fui convidado pelo governador Ronaldo Lessa para fazer parte da construção de políticas públicas para o esporte. E aí isso eu passei a ter visibilidade porque era uma fábrica, era uma fundação que não apenas administrava o estado do Rio Pelé, não tinha nenhuma política pública voltada para o segmento esportivo, não tinha no seu PPA zero de orçamento. E a partir daí a gente começou a construir essas políticas com os idosos, com deficiência. A gente fazia parte do Processo Nacional do Esporte, que ainda era o INDESP, Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte. E a partir daí a gente começou a construir isso, e isso me deu a visibilidade política, de gestão, de construção, porque a primeira Secretaria de Esporte nasceu na Lei Delegada, 10.672, construindo a Secretaria de Esporte. Então eu já tinha visibilidade esportiva do atleta, passei a ter da gestão, isso fatalmente me levou à atividade política. E com a implantação desses projetos, o governador na época disse: Canuto, saia candidato a vereador, contra todos da minha família. E ele utilizou uma coisa que eu achei foi muito interessante. Disse: cara, eu estou saindo, deixando de ser governador. Quem vai dar conta desse projeto de esporte, essa bandeira do esporte? A gente já tinha trabalho voltado para a deficiência, que não era um assunto assim pioneiro, né? Deficiência física, Hoje ainda é difícil, imagina a época, né? Então, né? Você vê o trabalho hercúleo que os caras têm feito aí, mesmo assim com muita dificuldade. Isso me levou à visibilidade política, eu terminei saindo candidato, os argumentos deles foram muito fortes. E aí eu tenho uma bandeira, tenho tentado levar essa bandeira do esporte, naturalmente com diversos outros atores, mas eu não poderia, nesses 5 mandatos, apenas defender a bandeira do esporte. A bandeira é ela. Mas a gente vem construindo diversos projetos importantes. No período da pandemia, a gente passou a ter um problema que todo mundo questionava apenas, que é a questão clínica da pandemia. E como é que ficava a atividade física dos idosos, das pessoas dentro de casa? Então a gente fez um projeto, né? Terminou virando um projeto nacional, que era a necessidade, para mim foi, eu diria assim, um desafio muito grande, porque eu botei o Conselho Regional da Educação Física e os professores de Educação Física, que tem uma certa divergência, né? E a gente mostrou a importância de a gente ter um projeto de lei que beneficiasse o segmento esportivo através de atividades públicas, que fossem segmentados com um protocolo a ser seguido extremamente rígido. E isso foi matéria nacional e hoje, não sei se por jurisprudência ou outros estados, fizeram essa lei, que é a Lei da Necessidade Física na atividade em períodos contagiosos de pandemia. Então a gente vem avançando muito, a Lei de Incentivo à Mensagem de Esporte, que a gente fez com o prefeito, o judô, o jiu-jitsu nas escolas. Então a gente consegue levantar a bandeira apenas como uma representatividade, mas de fato a gente tenta influenciar fortemente o segmento esportivo em todos os segmentos, através de projeto de lei, de audiências públicas, discussão com a sociedade. Se tivesse que enumerar um grande projeto que você avalie como talvez um dos mais importantes na sua vida política, qual seria? E se tratando do segmento esportivo, que de fato é a minha bandeira, eu diria da essencialidade da atividade física, porque tudo parou. Tudo parou. As academias pararam, não vou falar nem do aspecto econômico, não vou falar nem da questão profissional, do desemprego, que alguns foram demitidos, porque eram personal trainer, por exemplo. Não tinha uma relação de trabalho com as pessoas, eles eram personagens, não tinham trabalho, não recebiam. Então, quando a gente começou a perceber, e outra coisa, o importante, porque não é só você dar a oportunidade aos professores de voltar da aula, é que a atividade física também é saúde. A atividade melhora em todos os aspectos, desde saúde física e mental, né? Então, desde o aspecto cognitivo, e aí você tem uma série de idosos, a maioria
das pessoas que tem personal, primeiro, tem condição, segundo, é idoso. E você conseguiu trabalhar, a gente conseguiu trabalhar com esse projeto de lei, foi uma audiência pública, foi um dos maiores desafios nossos, apresentar uma comissão científica num período extremamente pandêmico, de que a atividade física ali contribuía e ajudava, dentro de rígidos protocolos, né? Clínicos, né? Vereador Eduardo Canuto, traçando um paralelo das gestões que você observou bem de perto, gestão Cícero Almeida, gestão Rui Palmeira e agora gestão JHC, traçando esse paralelo, o que tem evoluído na questão do esporte aqui na capital alagoana? Na verdade, muito pouco. Né? O Cícero Almeida, eu cheguei a ser secretário dele, a gente fez um trabalho muito forte no aspecto de construção de quadras. Esse trabalho que é desenvolvido nas grotas hoje, nós começamos construindo 9 quadras nas grotas de Maceió. Inclusive, dando nome a atletas nossos que não é esquecido por nós, mas é esquecido pela sociedade com reconhecimento público, como Soares, Joãozinho Paulista, Peu. Né? Depois nós construímos o ginásio Arivaldo Maia, uma construção nossa como secretário. Depois a gente construiu ainda nesse mesmo período a Vila Olímpica Lautinei Perdigão. Então foram equipamentos importantes para a prática do desporto. Então, você se referiu ao aspecto político como um todo, você falou apenas do esporte, não é isso? E depois veio o prefeito Rui Palmeira. De fato, nós tivemos muita dificuldade em avançar, trouxemos alguns eventos importantes no aspecto de divulgação da cidade, que é uma coisa mais de visibilidade da cidade, mas com investimento maior, com um benefício importante de atletas que foi o triatlo, né? Tanto o Challenge como o Ironman, mas a gente teve muita dificuldade de avançar no aspecto com as federações, no aspecto de política pública, do retorno de atividades esportivas estudantis. Parte desses trabalhos que foram desenvolvidos, confesso que foi atividade parlamentar nossa. Jiu-jitsu é um esporte japonês, mas hoje o jiu-jitsu da alavanca é uma dissidência do judô, genuinamente brasileiro. Hoje nós temos uma prática de jiu-jitsu muito grande e nós implantamos dentro das escolas, já na gestão agora do JHC. Então você fazer um paralelo ele é difícil porque cada um foi, não diria aperfeiçoando, mas recebendo os avanços que o outro tinha. No período do Rui nós tivemos muita dificuldade porque eu virei líder de governo e o líder de governo, a minha atuação ela era muito mais ampla em todo aspecto. Eu não poderia ser ali apenas representante de esporte, eu tinha que avançar e no período do Rui nós pegamos talvez o maior desafio da história de subsidência, de mineração, que foi a Braskem. Ali eu passei a ser secretário de governo, a minha função exigia que ali eu exercesse funções de lideranças com autarquias, né, com e a administração direta. Canuto, a gente pode dizer então que faltou e falta vontade política na questão do esporte? O esporte, sim. O esporte, com certeza. Sempre o orçamento baixo, né? Dos menores se você olhar, perfeito. Cícero foi perfeito. Talvez eu nem me lembrasse desse aspecto. Se você pega a LOA, se você pega todo o orçamento, sempre o menor é o do esporte, cara. Eu lhe confesso, às vezes o pessoal da cultura fica um pouco chateado, mas eu confesso que eu não conheço instrumento mais forte de inclusão, Betinho, do que o esporte. Em todos os aspectos. E por que essa falta de interesse? Não sei. Talvez não dê visibilidade, talvez não dê retorno, talvez... Porque é médio e longo prazo. Quando você pega uma criança de 5, 6, 7 anos, você inclui. Você chega numa grota dessa, as pessoas estão fazendo atividades esportivas com garrafa PET. Criança não volta, né, Canuto? Também, né? Também. Nós temos um fato interessante, desculpe, viu, Cícero, e eu tenho a preocupação das pessoas não entenderem isso, mas nós temos atletas assim que nós conhecemos em grota, que era negro, homossexual assumido, muito pobre, e que fazia balé dentro de uma comunidade. E esse cara hoje está fazendo balé fora do país. Graças a um projeto de inclusão. É muito importante. Esportivo. Por isso que eu acho, Canuto, eu vou um pouco além do que você conceituou, né, que o esporte é um dos maiores mecanismos de inclusão social, porque eu acho que ele vai além da inclusão. Eu costumo dizer que o esporte talvez seja um dos maiores mecanismos de transformação social. Porque mesmo quem está incluso socialmente, ele depende do esporte, né? E de resgate também, né? Mesmo o cara da classe média, da classe alta, o esporte tem uma importância muito grande na vida um aspecto dele. cognitivo. Se você pega uma criança que sai da aula, dá ele a alimentação dentro da escola, tem um trabalho integral, e ele faz a prática do esporte, quando chegar em casa ele tem meia hora para estudar e vai dormir, porque ele não tem tempo para Não, sem dúvida. coisa. Eu acho que mais que evita, incluir, né? ele transforma. Aproveitando, chamar para o debate o mestre em Ciências da Comunicação, né, CEO
da Movimídia Brasil, né, profissional de marketing, Alberto Mafra. Alberto, agradecer aqui sua participação. Seja bem-vindo ao programa Ponte. Eu que agradeço a você, Cícero, agradeço a você também, João Rosinho. E é um prazer conversar com esse amigo aí, de uma vida toda, Eduardo, estar aqui com vocês. Obrigado. Pois não, alguma pergunta para o nosso... Não, nesse quesito, né, que o Eduardo vem falando sobre a questão do... eu acredito que seja o resgate, né, até de tirar esse jovem até da criminalidade. E o esporte, ele é fundamental nisso aí, né? Eu acredito que se, de repente, tivesse um investimento maior na questão do esporte, a cultura é muito importante, mas o esporte eu acho que é essencial. Qual seria o seu ponto de vista na questão do recurso, né, para poder ser investido no esporte e tentar, quanto mais o poder público puder, para poder... Isso, na verdade, ele está fazendo com que não só ele saia da criminalidade, mas que também ele tenha um futuro de uma forma diferenciada. O que é que o senhor acha disso aí? Bom, Betrinho, na verdade, ainda falando do segmento esportivo, eu hoje faço parte da Comissão de Educação e Esporte. Né? Eu sou da Comissão de Assuntos Urbanos, presido, e da Comissão de Assuntos Urbanos e da Comissão de Educação e Esporte eu sou membro. Isso me possibilitou de já ter tido uma conversa com o prefeito de JHC e mostrar que os percentuais hoje ainda são muito pequenos em relação ao esporte, que nós vamos propor emendas para a prática do desporto, inclusive, porque o alto rendimento é bom que as pessoas entendam, Betinho. As federações esportivas, elas são instituições privadas, elas são empresas. Não é delas a responsabilidade. Olha, os meus melhores amigos de esporte são presidentes das federações. Nós estamos falando de gestão pública. As federações, elas não têm como instrumento principal ter dinheiro público. Mas as federações nossa, boa parte, ainda é amadora também na gestão. As federações têm a responsabilidade de trabalhar com atletas de alto rendimento. Os que nos representam fora do estado, com a bandeira da Lagoa, tentando levar ela para o ponto mais alto do pódio. Isso é muito importante. O que é que as federações estão percebendo que hoje, com a parceria com o poder público? Que elas passam a ter obrigações sociais também. Trabalhar o desporto do base, além de trabalhar o desporto de base, com essas crianças que você já está incluindo, você pode encontrar dentro de um funil, não sei se esse é o melhor nome, uma peneira, atletas de alto rendimento. Então, hoje, essa parceria já melhorou muito. Como você vê a atuação do esporte em Maceió, através Olha, na verdade, o esporte de Maceió, ele concentra praticamente o desporto do Estado. Tanto é que agora o governo do Estado, até de forma inteligente, através da equipe que está lá, eles agora definiram que... O que é que acontece? Jogos estudantis alagoanos. Eles retomaram já o que é extremamente importante. O Penedo vinha aqui e jogava com o Marista. Estou falando Marista todo mundo sabe do seu potencial, não só educacional, mas como também esportivo. Aí o time de Penedo perdia, embora já estava desclassificado. Não, agora nós vamos ter diferentes fases de jogos para que aqueles atletas, quando virem para a capital ou jogar nas suas regiões, tenham uma possibilidade de ter confrontos diretos quando, dentro da classificação, não, perdia a primeira partida já voltava. Hoje, você tem que fazer que com atletas melhores ou de melhor rendimento, tenham proximidade daqueles que não têm a mesma oportunidade. Mas o esporte como política pública em Maceió, como você tem visto? Por ser vereador de Maceió, eu pergunto em Maceió. Então, claro, eu acho que no estado como um todo ainda é muito deficiente. E em Maceió precisa melhorar também muito mais. Tem um novo secretário de esporte aí, que é o Thales Diniz, irmão do Galba, que está com uma assessoria razoável, boa parte dela boa ou razoável? Boa, porque parte dela é comprometida com o esporte. Se de fato derem ouvidos, com certeza nós então, não temos uma melhoria. Então, se é parte, uma outra parte não é, né? Não, porque os outros eu não conheço. A parte que eu estou me referindo que é boa são exatamente os que eu conheço. Eu não vi todas as nomeações, não sei uma equipe, mas eu não tenho certeza absoluta. Eles têm um instituto chamado Galba Novaes, que é do pai deles, e eles desenvolvem, como instituto, um bom projeto social, um bom projeto esportivo. Isso, de fato, eu conheço e vi. Espero que ele consiga traduzir desse trabalho que ele consegue fazer com a iniciativa privada, que é dele, com a própria gestão. Disso eu não tenho a menor dúvida que eles farão. Pelo menos as pessoas que lá estão, eu sei que têm essa capacidade. Espero que o Thales, e desejo boa sorte, porque a gente precisa partir do pressuposto que as pessoas são bem intencionadas e querem fazer. Como a gente já vem de 20 anos com muita dificuldade, mas que é feito
pontualmente algumas ações que são importantes. Eu espero que no todo some um bom projeto e a gente possa lá na frente estar falando boa da gestão. Claro, todos nós esperamos, né? Porque se é uma boa política pública, todos ganham, né, Joãozinho? É verdade. Canuto, saindo um pouquinho do tema esporte, você preside a comissão, né, de assuntos urbanos aqui da capital alagoana. Como é que está a questão do plano diretor? Existe a projeção dele sair do papel esse ano? Como é que está isso? Isso, na verdade, eu vi até uma publicação da Gazeta de que o plano já chegou na prefeitura, ela não, na Câmara. Ela não é verdade. Não é que não é verdade. Talvez naquele momento alguém tenha dado essa informação. O plano diretor não chegou. É importante que nós façamos, assim, antes, um certo esclarecimento do que de fato é o plano diretor. Desde a Constituição, que obriga que as cidades, a partir de 20 mil habitantes, eles têm o plano diretor, que nada mais é do que um plano de desenvolvimento e um plano de expansão urbana. É uma lei 10.257 de 2001, de 10 em 10 anos. O nosso primeiro plano diretor foi em 2005, Cícero, Betinho. Eu acho que, contemporâneo, nós só temos talvez eu e Davi. E eu não era da base do governo do Cícero Almeida. Então foi provavelmente um projeto que eu tive pouco acesso dele, não fazia parte de nenhuma comissão, apenas da comissão de esporte. E nós hoje só temos eu e o Davi. Aí você vê, já era para ter sido apresentado em 2015 e não foi apresentado. Em 2016 o prefeito começou a desenvolver esse projeto e não conseguiu fazer a redação final. Porque a redação final, com a gestão dele terminando em 2020, ele tinha nesse interstício aí a subsidência da Braskem, da mineradora, dos 5 bairros afetados, que ali se envolve 15 mil famílias, 60 mil pessoas. E aí eu passei... E tem interferência, inclusive, na elaboração de um plano, né? Então situação que interfere. Por isso que não foi finalizado esse trabalho. Você imagina como fica ali o uso do solo. Aí houve diversos termos não diria de ajuste, mas termos de cooperações técnicas. Depois vieram os acordos com os órgãos de controle, DPU, DPE, Defensoria Públicas, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e a prefeitura era aquela que encaminhava documentações, relatórios da CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, os nossos postos parceiros, porque a gente tinha DGPS monitorando toda a área de atuação. Ali eu lhe confesso que eu não sei o número de hectares, mas é gigantesco. Como fica? Aí tem uma coisa que será talvez uma das grandes responsabilidades do plano diretor. Primeiro, de quem é aquele solo? Porque na hora que a empresa pagou o dano moral ao Cícero e ainda deu ao Cícero um dinheiro para ele comprar dentro, é importante dizer, é que os valores são do valor venal de 2018. Porque se fosse 2019, que foi quando aconteceram as subsidências, os valores e as casas diminuiriam muito seus valores. Então eles fizeram em 2018. Então as pessoas que receberam indenização receberam em cima do valor venal de 2018. Essas pessoas foram embora. Então se a empresa pagou o dano moral, se a empresa pagou, de quem é aquele imóvel, de quem é aquela área, de quem é aquele solo, não está claro no documento. Mas inclusive no acordo da Braskem, Betinho e João, inclusive tem uma pessoa pública, um comediante que fez um programa que eu recomendo vocês assistirem, o Greg do Vivier. Ele fez um programa do Greg News que ele aborda essa questão da Braskem, tem dado muita repercussão e ficou muito interessante. Ele fala dessa tragédia de Maceió e ele comenta sobre isso. No acordo, as pessoas, uma das exigências primeiro era você deixar o imóvel e entregar a documentação do imóvel. Na verdade, a Braskem, em última análise, ela comprou. Ela comprou. Ela é proprietária. E aí surge o questionamento, né? Uma tragédia pode se transformar num dos maiores cases de sucesso imobiliário do mundo. Grande negócio. Você comprar uma faixa, né, imensa de uma capital, numa faixa central, como pode isso? Me permita só, veja bem, quando chegou a fase de indenização ou de compra, como você, ela passou por várias fases. Desde o primeiro mapa deixa eu dizer, grau de criticidade, zona de criticidade, ela tinha a zona A, depois ela tinha a zona B. E esse trabalho de criticidade já era as encostas. E nós detectamos 1.772 famílias dentro da encosta. Eu estou falando do poder público, estou falando do minerador. Nós detectamos 1.772 e essas pessoas moravam lá de forma ilegal.
era uma invasão. Seriam indenizados moralmente, mas iriam para onde? Nós sugerimos e conseguimos com o Serviço Geológico, a CPM, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que aquela Minha Casa Minha Vida, o caso Verde Amarela, do Mutange, coincidentemente em uns números muito próximos, fosse cedido para essas pessoas. Foi aprovado e eles não quiseram. Mas a questão... Você entendeu? Então, assim, eu não estou defendendo absolutamente nada. Que aí veio o grau de criticidade 2. Isso foi avançando. Aí entraram os acordos dos órgãos de controle para que, de fato, eles ou comprassem, que é uma linguagem que você usou, ou que, de fato, eles fossem indenizados. Não, eu entendo. Na prática, você está correto. Então, esse plano diretor, desculpa, voltando, terá equipamento, o solo está estável, poderemos voltar, não ter equipamentos urbanos lá. Nós vamos fazer uma APA, uma área de preservação ambiental, o que será feito? O que será feito? Essa é a aí passa a ser a responsabilidade de quem, Betinho, agora? Do plano diretor da Câmara. Nós vamos promover, desculpa, só para dar continuidade ao raciocínio, nós vamos ter que promover audiências públicas. Para onde será primeiro? Para onde for, nós temos que resolver aquele problema. Não, claro. Não é? O que eu trago aqui, a discussão, é que eu vejo como algo assim, uma aberração, um absurdo, uma empresa privada poder comprar, né, uma faixa terrestre de uma capital, uma área central, uma área grande, 5 bairros, né, ou seja, uma empresa privada poder comprar. Né. Se deu causa à tragédia, né, ela tem que reparar as pessoas, indenizar as pessoas que não estavam vendendo seus imóveis, que tiveram que sair dali à força, mas que aquela área fique para o poder público, porque ali é uma área da cidade. Porque eu posso chegar agora e dizer que vou comprar o bairro do Tabuleiro? Eu tenho uma empresa bilionária, digo, agora eu quero comprar o bairro do Tabuleiro, vai ser meu? Não posso. Mas a gente não pode permitir esse tipo de coisa, né? Que uma tragédia humana, considerado, Eduardo, e você sabe disso, Betinho sabe disso, né? A maior tragédia urbana em andamento, em curso no mundo. E aí quem dá causa a essa tragédia vai ser dona de uma grande parte da cidade. Então, sabe qual é o cálculo que se faz lá, Eduardo? O público, através das secretarias, o poder público, a prefeitura, independentemente do prefeito, ela não teve participação, a prefeitura informava dados aos órgãos de controle e esse acordo foi feito entre os órgãos de controle e a empresa. O papel do município era, cada alerta que nós tínhamos que evacuar. Veja só, entendeu? Os cálculos que estão sendo feitos é que a empresa deve gastar, talvez, ao final de tudo aí, com essas indenizações, algo em torno de 10 bilhões. É isso. Foi bloqueado 7 bilhões já no primeiro 10 momento. 10 bilhões. Estima-se, né, uma avaliação de mercado imobiliário, que ela ficando com essa área, transformando ali no grande bairro, né, com imóveis, que ela tenha a perspectiva de conseguir arrecadar 40 bilhões. Olha só que negócio fantástico. Ou seja, foi um bom negócio, né? Eu invisto uma 10 tragédia bilhões se torna na um bom tragédia negócio. das pessoas que morreram, que perderam suas identidades, perderam seus sonhos, suas realidades, e ainda ganho 30 bilhões em cima Essa avaliação sua, ela é perfeita, 100%. E quem terá que resolver isso? O plano diretor. E qual o entendimento jurídico da casa, Canuto, em relação a isso? Então, mas como nós não recebemos, mozinho, é muito... Não é prudente eu emitir qualquer que seja a opinião de uma coisa que nós, de fato, não recebemos. A prefeitura já foi notificada 2 vezes. A Câmara foi notificada e nós respondemos dizendo que isso é uma responsabilidade exclusiva da prefeitura, do Poder Executivo. O problema apesar de termos uma excelente relação, mas eu acredito, entramos em recesso talvez amanhã, éramos para ter entrado no dia 1º, mas a gente ainda não tinha aprovado a LDO, e é importante para que a gente comece a definir as diretrizes, onde eu falei que na equipe da Comissão de Educação e Esporte, eu estou aportando mais recursos para o esporte, só respondendo aquela anterior. Então é importante entender que agora nós entramos em recesso e, segundo informações, já estão finalizando a redação. Eles contrataram a empresa, não sei qual é a empresa, eles contrataram uma empresa que finalizou esses estudos, inclusive da própria lá, daquela região. Eu só preciso saber que material é esse e o que é que eu vou disponibilizar, que plano de trabalho eu vou apresentar, se nós nem sabemos. Então nós estamos prontos, aptos, com todo o apoio da Procuradoria, da área jurídica da Câmara. Se necessário, teremos que contratar também, porque são estudos, confessamos,
que não é o papel do vereador se aprofundar na questão da mineração, né, do solo. A gente precisa discutir de quem é aquilo de fato. E para isso será necessário, nas audiências públicas, você me deu uma ideia brilhante, que é convidar, claro, os órgãos de controle, o próprio Ministério Público, a Defensoria e todas as audiências. Agora, de fato, é muito difícil você opinar uma coisa que você não recebeu. Não, claro. E assim, a gente tá chegando a hora da gente ir pro intervalo. Agora tem umas coisas, Betinho e João, ali, que eu acho interessante, né? Assim, como quem tem o poder econômico, de certa forma, né, pode dar as cartas. Porque você pega a situação dos flechais, né? Aquilo é um absurdo, né? Aquilo é um absurdo. Aí você tem um mapa de risco, né? Aí até aqui tem um risco tremendo, as pessoas têm que sair. Você dá 3 passos para frente, de isolamento do social, outro lado, né? 5 passos, 5 metros à frente, já não tem risco nenhum. E o isolamento social, né? Aí isola aquelas pessoas, você tira todos os equipamentos públicos, transporte deixa de passar ali, segura. Nada funciona. Você fica ilhado, mas como disse que ali não tem risco, eu tenho que ficar ali. E olha, para todos os efeitos, oficialmente, esse plano flechal está sobrestado, concorda? Ele não consta nem na área de subsidência, claro, nem na... Como é que a gente vai definir um plano diretor que contempla ali aquela Sobretudo, né? É uma crueldade que estão fazendo com aquele pessoal. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho, o nosso convidado de hoje é Alberto Mafra, mestre em comunicação. O nosso entrevistado do dia é o vereador por Maceió, Eduardo Canuto, com uma vasta história aí na vida pública. Canuto, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa Ponte. Sempre um prazer tê-lo conosco. Seja, na verdade, eu fiquei muito entusiasmado, né, por ser convidado primeiro para o programa. É um programa que sempre tem um direcionamento muito bom, muito positivo, né, que tira das pessoas, às vezes, aquilo que eles não querem dizer, mas está com o Mozinho, está com o Betinho, que para mim é um prazer, de fato, é uma honra estar aqui com vocês e estou à disposição aí para a gente. É isso. Concluir. Falar em Betinho, chamar o Betinho aqui para iniciar esse bloco aqui perguntando ao vereador Eduardo Canuto. Vereador, a maior preocupação, nós estávamos falando sobre mobilidade, sobre a questão do Pinheiro, de todos aqueles 5 bairros que foram afetados pela mineradora. A maior preocupação da população, do modo geral, é o que vai ser feito daquilo ali. Existe alguma eu sei que o senhor falou agora sobre o plano diretor, que eu preciso aguardar o plano diretor, mas existe um pensamento do que a mineradora pode ou não fazer com aquela localização, com aquela localidade, com aqueles bairros, de uma certa forma o poder público pode intervir caso seja utilizado para fins particulares? Então, Beto, a sua pergunta ela é bem interessante, né? Porque nós estamos, inclusive, tratando desses assuntos. Hoje, o papel exclusivo do que, de fato, deverá ser feito, ela é ainda do Poder Executivo. Não estou falando do plano diretor, não, do que será feito lá, graças ao acordo que foi feito em virtude dos órgãos de controle. Então, eles serão indenizados, ainda estão em cálculos, se falava-se uns 7 bi, já vai em 2 bi, de Maceió, mas eu não sei quais são os prejuízos do Estado, que eu estava
né, de forma frontal, definindo atuações do município. O que será lá, eu lhe confesso, porque eu não tenho informações mais e terei que ter a partir do momento, porque eu acho que a Câmara passa a ter, não diria exclusividade, mas também uma participação mais efetiva no momento que ela for provocada pelo plano diretor. Porque eu já estive com o Ministério Público e o próprio Ministério Público disse: a responsabilidade de definir qual será o papel daqueles bairros afetados será da Câmara. É uma responsabilidade enorme de um projeto que dos 25 vereadores, 23 não conhecem, os 25 não conhecem, mas os 23 não conhecem o modus operandi, qual o plano de trabalho, que planejamento será definido, quais as audiências públicas, que bairros serão ouvidos em audiência pública. Se ele apontar todo para o litoral norte, eu não vou precisar chamar o Benedito Bentes. Qualquer que seja o direcionamento de novos equipamentos urbanos, qualquer que seja o direcionamento para mais atividade de lazer, tem um mercado, João Mozinho, que talvez seja o mais, assim, evidente nesse aspecto, que é o mercado imobiliário, que gera recursos. E os bairros Quais serão as também alturas desse prédio? Qual o referencial das alturas ainda é pelo modelo de farol dos mares, como era até o último? Ou é por GPS, ou é por satélite? Como será? Você se lembra que já houve, não foi direcionamento de política pública, mas houve direcionamento de decretos ou de projetos de lei que definiam que poderia construir prédios ali no Guaxuma. Você viu os problemas que nós tivemos lá? Questão ambiental, prédios acima do valor, do tamanho que a legislação permitia. Então, é muito complexo. De fato, Cícero, a gente vai precisar de todo o apoio da imprensa. Será eles, isso não tenha dúvida, o nosso talvez maior colaborador e arma para que as coisas cheguem de fato como elas estão acontecendo. Não terá um movimento nosso que a gente não convida a imprensa. O mercado imobiliário ele é muito aquecido, o mercado imobiliário, não diria estagnado, mas a gente vê boas construções, umas coisas pontuais, mas uma definição de política para construir. E naquela região, os bairros vizinhos também estão sofrendo pela depreciação de preço dos imóveis, enfim, até por estar praticamente ilhados, vamos dizer. O que está acontecendo, tem locais que não entraram no mapa de risco, mas que, por exemplo, o imóvel, os bancos não financiam. Não financiam. Perfeito, né? Isso. Não necessariamente o Flechal, mas aquela parte mais próxima da Fernando Lima, ela não está em nenhum mapa de risco. Mas ninguém ousa financiar aqueles recursos. E o que acontece? Se nós não temos o plano diretor, João, o que acontece? Cresce, não tem como as pessoas existirem e não morar em algum lugar. Ou é morador de rua, ou vai entrar numa grota. Então há um desordenamento muito grande. E obras pontuais que talvez não atendam às legislações anteriores. Você imagina as que serão modernizadas com o plano diretor. Então, para a Câmara, Joãozinho, eu lhe confesso, será um processo de muito amadurecimento. De até que a gente costuma dizer que a Câmara é o Parlamento Mirim. Eu entendo o Mirim não de forma pejorativa, eu entendo o Mirim pela responsabilidade de ser apenas da sua cidade, a Assembleia tem o seu Estado, a Câmara Federal tem um país como um todo. Mas o Parlamento Mirim é o que de fato está no dia a dia da comunidade. Eu sempre questiono, e às vezes Você acha que essa legislatura, por exemplo, estaria preparada para discutir um tema tão importante? É muito difícil para mim dizer isso. Agora, pelos temas que são abordados na Câmara, a gente percebe um voluntariado maior. Porque são pessoas mais novas, são pessoas com energia, com gás, com satisfação para dar ao seu primeiro eleitor. Porque muitos lá são de primeiro mandato. Esses caras estão com energia suficiente para isso, são jovens. Mas eu falo com capacidade para discutir isso. Eu ia perguntar, mas nós temos uma comissão que está lá, tem lá alguns vereadores mais experientes, nós estamos lá com o Sami Malta, nós estamos lá com o Dr. Valmir do PT, nós estamos lá com o Chico Filho, que é presidente da Constituição e Justiça. Isso nos dá umas garantias de uma participação mais efetiva da Comissão de Constituição. O que a gente tem visto muito ultimamente, Eduardo Canuto, permita-me, é muito título, né, de cidadão honorário, né? A Câmara tem feito muito isso, né? Então, aí quando eu digo, com tantos problemas na cidade, né? Eu concordo com você, eu discordo. Sabe o que é? É que como você na Câmara, você discute com a sociedade, com a comunidade, com a periferia, o espaço, os vereadores, é importante que você saiba disso, Cícero. A disputa é muito acirrada. Você, às vezes, na própria família, tem 2 candidatos. Você tem uma região, Benedito Bentes,
não quero fomentar isso. Mas nós temos 3 vereadores com representações da parte alta. Então, Cada um quer puxar o bom para o seu lado. Isso é engraçado, eu não estou falando isso de forma positiva. Claro. Mas a gente sabe que vai ter uma atuação de energização em determinado local. Eu faço o requerimento pedindo aquela energização para que eu passe a ser o protagonista daquela atuação. As indicações de requerimentos é para lidar, para a comunidade. Olha, tá vendo? Foi eu que trouxe. Mas tem projetos interessantes lá, tem projetos que a gente se Além dos muito. títulos de cidadão honorário, tem algumas coisas que sirvam, né? Não, esses requerimentos, desculpa a franqueza, para os vereadores tem uma coisa importante. Eles dizem na sua comunidade que aquela atuação é dele. Isso já aconteceu há muito tempo, isso acontece há muito tempo. Você tem, não diria informação privilegiada, mas você percebe que a tendência de melhoria vai ser naquela que vão botar as lâmpadas, que a indústria de iluminação, a empresa de iluminação vai chegar lá e melhorar aquele quadro de iluminação determinado do bairro, e você faz um requerimento e distribui na comunidade. Quando chega lá, foi você que fez. Então, não deixa de ser uma propaganda moda antiga. Mas eu sei, isso... Veja bem... Infelizmente, a gente ainda tem a política dessa forma, né, Eduardo? Mas a gente tem eleitores dessa forma também, que exigem do vereador uma participação mais efetiva. Então, a Câmara tem tido alguns protagonismos. E esse será talvez o mais complexo dele, o mais importante dele, onde a Câmara vai ter que estar mais unida. Eu não consigo enxergar no plano diretor divergências de interesse. Qual a grande ação dessa legislatura da Câmara de Maceió que você possa dizer assim, efetivamente mudou a vida das pessoas? A vida do maceioense, em algum segmento, em alguma área, realmente mudou por conta dessa atuação. Você consegue destacar algo? Veja bem, como é que eu posso pontuar atuações de vereadores dentro do seu escopo de trabalho? Talvez, se você perguntar a eles, talvez eles não saibam que a essencialidade foi minha ou que eu não fiz. A essencialidade, eu lhe confesso, eu tenho muito orgulho e acho que a gente contribui muito com a academia. Mas deveriam saber, viu, vereador? Então, eles estão lá, né? Mas você participa das comissões, cada processo que chega lá, você tem que ter uma relatoria. Então, às vezes, você faz, não diria copiou colou, mas você tem que ter a preocupação de cada... Mas você vive... Quando eu falo Parlamento do Mirim, eu falo o dia a dia, o varejo da atividade política, ela é responsabilidade do vereador. Com certeza somos nós que estamos nas comunidades, nós estávamos no Reginaldo ontem. Então, a própria demanda, acredite, é do varejo. As pessoas já ligam o vereador para arrumar um exame médico, isso é o papel do vereador. Eduardo, eu me refiro em termos de política pública, Betinho e João, é assim, porque a gente consegue, assim, às vezes é a sensação assim, que fica perceptível para as pessoas, né? Quando você percebe que a vida das pessoas estão mudando. A gente percebe ainda, lamentavelmente, e isso não é uma culpa exclusiva dessa legislatura, não é uma culpa exclusiva do prefeito atual, né? São problemas que a gente traz de décadas, né? A gente tem um sistema político, infelizmente, que ainda não funciona, né? Ainda é ruim, porque até a forma de ingressar, às vezes, nesses espaços de poder, o cara bota aqui, a forma é se comprometendo demais. O cara faz uma selfie aqui, Rito aqui, fulano tal, e depois faz a cara feia de liga e esse cara é eleito, pô. As pessoas não... Dificilmente, de verdade, e Deus quiser, você vai ter a oportunidade, ou pelo menos o PCdoB vai lançar alguns nomes que eu sei que são importantes, vai ver, muitas vezes você vai levar projeto, o cara mesmo... Mas não sou Os caras não querem isso. Não. Que seja um dia que claro. Herança, será né? E me permita dizer que isso é uma herança. Essa relação. O livro que eu escrevi fala muito sobre isso, sobre desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Infelizmente, nós brasileiros herdamos toda a questão política oriunda de Portugal. Ainda é muito assistencialista, lhe confesso que é muito assistencialista ainda. Verdade. E olha, agora nós crescemos... É sobre isso que eu estava falando. Por exemplo, vou dizer uma... Mas não é uma questão tão pontual, né? Mas a gente tem um problema muito grave. Então deixa eu falar de forma coletiva. Por exemplo, as emendas hoje que os vereadores têm hoje, está em 1,4 milhão ano. Essas emendas são destinadas 50% para instituições de saúde e os outros 50% para instituições diversas, desde que tenham critérios de utilidade pública, CNPJ... Mas o critério é ser de algum conhecido, algum... Como as emendas da maioria das vezes é. Por exemplo, eu mando parte dos recursos para as federações esportivas, que a maioria é de amigos. Eu mando para instituições, Centro de Ecoterapia, mas que reconhecidamente tem uma atuação. Sim, não é verdade? Não, claro, tem que ter. Reconhecidamente tem até atuação. Até porque o Ministério Público saiu no Diário Oficial qual é a instituição, eles já vão lá fazer visita. Nisso eles têm sido. Então a Câmara cresceu muito quando você tem um aporte de 1,4 milhão de emenda, multiplica por 25 vereadores, e isso chega até a sociedade? Se de fato chega?
nós temos uma atuação já importante, que seria por que as instituições têm que ser utilidade pública? É quando o Estado, muitas vezes, o Estado como um todo, né, não consegue chegar até aquela atuação. Então, as instituições claro, é uma sociais, extensão ali do poder entendeu? público, né? E isso tem crescido muito no aspecto de fomento e de atuação. Viu? Canuto, mudando um pouquinho de assunto, uma das principais atuações do vereador é a questão de fiscalizar. Como é que anda a questão do Renasce Salgadinho, quando é que ele vai se findar? Está uma demora, né, a questão desse projeto. Como é que anda a questão do meio ambiente, da mobilidade naquela região hoje? Então, Joãozinho, desculpa já, porque o Joãozinho é o nosso vereador, né? Mas João Mozinho, que é o João... É fazendo demitir do João Mozinho e Joãozinho. Mozinho, na verdade, a atuação que a gente desenvolve lá, que é um dos princípios, né, do papel importante do vereador é a fiscalização, eu tenho ido em diversas ordens, mas algumas ordens de serviço. Eu tenho visto que as coisas estão acontecendo. Fazíamos até uma certa crítica que era só na área, mais voltada ali para Ponta Verde, que as pessoas entendem isso como uma área nobre. Hoje eu tenho visto atuações já em bairros diferentes, bairros de periferia. Graciliano Ramos tem tido atuação boa, o Benedito Bentes tem tido, o João Sampaio hoje, eu digo isso porque nós estamos lá, nós temos uma cratera gigantesca no fundo do João Sampaio indo para o Parque Municipal que está sendo feito. Nós temos as escadarias que estão lá, o posto de saúde está sendo reformado, o terminal de transporte está sendo reformado e nós temos já pronto, e através de uma ortoga, a Praça do Trem, que é uma das praças assim, mais simbólicas do João Sampaio 1. Então, assim, eu tenho visto em alguns lugares onde eu tenho ido ao serviço alguma atuação sendo feita, de fato sendo feita. Então, assim, eu não diria que eu tenho ido lá, mas com a característica de fiscalizar, mas não deixa de, quando você vê a atuação, você procurar, por exemplo, eu não sabia que aquele recurso, aquele projeto a ser feito na orla, tem um nomezinho, aquele nós chamamos bolsa, né? Uma área de proteção ali. A contenção, né? A contenção, né? Aí eu fui com toda a equipe, vereador, dessa vez nós fomos com a fiscalização, e eu chamei o diretor e disse, bicho, como é que esse recurso aqui, isso é federal, isso não é próprio? Eu disse, como é que está? E uma obra grande, muito grande. Isso como não, a gente faz a medição com 10 dias está pago. Você recebe religiosamente? Recebo sim. Então, a gente tem visto que alguma coisa tem sido feita em diversas partes da cidade. Agora, como todo, eu lhe confesso que eu não fiz avaliação, porque a gente tem diversas outras atuações, não só na atividade política, mas do jornalismo, do esporte, de atuações dentro dos nossos próprios projetos. Né? E o Renasce Salgadinho, Canuto? Eu não estive lá, não vou mentir, eu não estive lá. Mas fico devendo essa a você mando as observações que eu fizer e você no jornal aí bota na coluna. Mas eu lhe confesso que eu não estive lá, inclusive até por formação de infância. Eu nasci na Praça Sinibu, ali eu nadei, ali eu mergulhei, né? Eu deveria estar mais atento a essa questão do Salgadinho. Eu lhe confesso que traí notícias para eu não fui lá, não estive lá. Até porque eu também não acreditava que fosse feita alguma coisa. Você acredita que vai dar resultado ali? Pelo menos foi feito alguma coisa que nem na minha época, nenhuma das gestões, nem a do Almeida, nem do Rui foi feito. E nós tínhamos recursos, divergências entre governo e município, sempre criaram dificuldades, era um único recurso, dividiram para que as responsabilidades fossem feitas. Não fosse, eu tinha atuação no Reginaldo maior do que o próprio Estado, maior do que o próprio município, com o Instituto de Atividades Sociais, com o Guilherme Brandão, que era um atleta, filho do seu Brandão, que era um grande campeão de motocross, dono do Maicai, filho do seu Brandão. Como ele tinha uma atuação social em Paripueira, mas ele tinha muita dificuldade, nós montamos aqui dentro do Reginaldo um projeto social com mais de 200 crianças em atividade de jiu-jitsu, com zumba, com Bumba Meu Boi, eram desenvolvidos lá. E, de fato, lá não tinha nenhuma atividade pública. Está tendo. Agora, que pé, que tamanho, que proporcional ela está, eu lhe confesso que eu não vejo. Quando eu entrar em outra questão, eu vi recentemente um deputado estadual falando que o município de Maceió não tem doado os terrenos para a criação das creches CRIA. Você tem algum conhecimento disso daí? Que a Prefeitura de Maceió não tem doado esses terrenos, ou seja, uma divergência política teria um entrave para beneficiar de fato a população maceioense? Mozinho, eu tive em 2 inaugurações de creches, mas que não eram doações, eu acho que eram prédios alugados. Eu tive em 2, inclusive, uma no Farol e uma no Prado. E uma aqui na Ponta Verde, Jatiuca. Na Jatiuca foram 3, na verdade, desse projeto da Prefeitura.
Mas lhe confesso que não estou atento a essa questão de doação ou não de município. O projeto do Estado, do governo do Estado. Você está falando do CRIA, não é? De 200 creches. Da seção do município para... Não, lhe confesso que não. Deixa eu dizer uma coisa aqui para ficar assim, mozinho, muito claro. Eu fui líder do governo Rui Palmeira há 8 anos. 6 anos, porque eu assumi secretaria de governo. Apoiei Alfredo Gaspar de Mendonça. E o Alfredo Gaspar de Mendonça perdeu. Eu fui convidado para fazer parte da bancada. Eu não achava justo, eu não achava honesto com o meu eleitorado, com o meu público, de que eu já estivesse do lado do JHC. Isso é ponto. Não tem. Então, fiquei 1 ano, 2 anos na independência política, no aspecto de como continua ainda hoje. O projeto é interessante, eu voto favorável. O projeto, eu tenho dúvida, eu peço vista. O projeto não interessa, eu voto contra. Hoje, é natural que você comece junto com seus pares. Eu tenho uma excelente relação com o Galba, eu tenho uma excelente relação com o líder do governo, que é do MDB, e a gente tem se aproximado da gestão. Então, eu sou um cara que estou remanescente na base do governo, do JHC, e tenho, o tempo tem sido muito pouco para eu conhecer todo um projeto de 2 anos. Eu estou tentando, nessa base de governo, construir novas oportunidades, para aquelas regiões, para aqueles trabalhos que eu já desenvolvo. Isso é natural. Sejamos... Não sejamos por falar em base do... Então, assim, eu não tenho 100% da atividade da prefeitura. Percebo um excelente índice de aprovação. Isso é fato, goste ou não. E a gente percebe esse índice E eu não tenho uma outra alternativa que apenas ser independente. Estar próximo dos meus pares, de onde a gente faz parte das comissões e de onde a gente define atuações conjuntas. Independente de cor, independente de partido, porque as comissões, elas são extremamente todas elas mistas. No aspecto político, é pela proporcionalidade dos partidos. Então, tem uma excelente relação com todos. Em base em partido, como é que fica a sua situação, Canuto? Você vai continuar no PV? Eu sou do PV, eu fui do PV 12 anos, Cícero. 12 anos não. Eu fui do PV 12 anos. Mas 16 anos. Hoje, o que é que você pensa? Você vai para 2024, você pensa em ficar no PV? Você vai saber assim. Tiveram algumas polêmicas, você sabe disso, a mídia noticiou isso, algumas falas suas em favor do presidente Bolsonaro, né? Algumas menções suas na Câmara, e a gente sabe que o PV faz parte da federação que elegeu o presidente Lula, né? Que teve como principal adversário, o maior adversário, claro, o Bolsonaro. Então, assim, como é que fica essa sua questão partidária? Veja bem, eu sempre fui do Partido Verde, e quando eu estava no Partido Verde, quando eu sempre estive, e quando eu fui para o PSDB, que era na época o Rui era o prefeito, eu fui para o partido, depois saí para o Podemos e voltei para o PV. O Partido Verde, para mim, tem uma bandeira extremamente importante. Desde quando jovem, e depois quando eu militar na época, eu passei a ter uma verdadeira paixão pelo meio ambiente, pelas questões ambientais. E fiquei no partido hoje. Ele se faz uma federação com os partidos de esquerda, dos quais os presidentes são meus amigos, são pessoas que eu gosto. Agora, não é honesto, mais uma vez intelectualmente, eu ter algumas observações que eu não concorde e eu tenho que ser favorável apenas porque eu estou no partido. Você sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Você é bolsonarista, Eduardo? Não sou bolsominion, mas eu acredito que ele deixou um grande legado no aspecto família, no aspecto religioso, no aspecto do amor à pátria. Sabe por quê? Quando disseram assim... Mas o aspecto religioso não é o André Valadão, não, né? Que ele deixou como legado. Não sei nem quem é. Não, é meu de família. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Minha família toda se uniu para construir e educar os outros 3 irmãos, que sou eu, Pezão e Betânia, os mais novos, que extremamente revoltado com Deus, achei que ele não existia, que ele não acreditava. Saí da sala de aula, fui expulso da sala de aula porque disse desaforos. Eu fiquei uma criança extremamente revoltada. Foi, inclusive, talvez para a luta por conta disso, né? Gastar energia? Não sei, mas acredito que me destaquei nas Forças Armadas com o curso de defesa pessoal, porque já tinha uma formação acadêmica. Agora, o que não pode... A gente tem que ver, eu uma vez botei bandeira nacional, orgulho nacional, orgulho que eu tenho. E as pessoas diziam assim, agora você é patriota? Aí eu cheguei e disse, bicho, dá uma procurada aí no meu passado. Aí pegamos umas 11 fotos de diferentes países diferentes, onde eu sozinho representava o meu país, eu em um corner.
e tocava o Nacional, eu chorava e me emocionava. E a bandeira do Brasil do meu lado. Mas você não acha que ser patriota, Eduardo, permita-me, e eu acho que você é um cara patriota, claro, mas quando eu falo até em nível nacional, quando se defende essa bandeira, né, em relação ao ex-presidente, você não acha que tem, assim, às vezes é muito discurso, às vezes mas prática, né? Meus sentimentos. Não fala em relação a você. Não fala em relação a você. Sobre isso. Eu não falo em relação a você, entendeu? Eu falo, por exemplo, a política nacional, fala-se muito, o ex-presidente era patriota, pátria, família. Não, mas às vezes... Isso é um conceito de vida que eu já carregava. Às vezes a gente eu acho que ele despertou numa outra maneira. Precisa diferenciar o discurso da prática, né? Às vezes o cara tem um discurso disso que defende Deus, pátria, família, e a prática é totalmente contrária, né? A prática é negar a ciência, é não comprar vacina no tempo para salvar vidas, enfim, uma série de situações. A gente vai entrar num campo que cada um está na sua bolha. Chamar o cara de genocida foi o cara que mais vacinou, o terceiro cara que mais vacinou no mundo, entendeu? A gente vai entrar numa esfera que não é essa apropriada. Eu digo que você me chama, a gente vai discutir, aí eu venho preparado para discutir isso. Agora, o que eu não acho correto... E voltando à questão partidária, pretende ficar no PV? Nós já tivemos diversas vezes com o Silvio, que de fato e a Sandra, quem são, eu tenho pelo partido um enorme... Vai ficar ou não? Não sei, vai depender inclusive das observações que o próprio PT fez uma notinha. Não é? E você vê o PT, você tentou o PT, que é um partido de esquerda e tal, tem 5 ou 6 núcleos diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, são divergentes, pô. Mas todos apoiaram o Paulão. Esse não é o problema de partido, a gente precisa discutir as pessoas. Agora, o que eu não posso, eu com 61 anos de idade, com 5 filhos, com 7 netos, ver uma coisa que eu não concordo e eu não vou dar a minha opinião, isso entende como... Vê como a política no Brasil está ruim, pobre, extremamente discutida, polarizada. Ou é isso, não, você está numa bolha, esse aqui você está numa bolha, sim, e a sociedade como um todo. Aí a gente vai entrar na questão da censura das pessoas que estão sendo hoje, porque tem um artigo 51, se eu não me engano, da Constituição, direito de falar, parlamento, e no artigo quer dizer que falar. E as pessoas não estão podendo. Mas qualquer dos lados. Tem que diferenciar direito de falar com crime, né? Aí aquele que se sinta ultrajado que entra, eu concordo, eu não sou respeitoso. Porque às vezes, em face dessa liberdade de expressão, né, eu tenho direito de falar. Você tem direito de falar, claro, mas desde que a sua fala não seja crime, não seja uma fala racista, misógina. Tem responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. Olha que coisa boa você falou. Então, nossos partidos têm que avaliar qual foi o direcionamento da conversa. Eu acho que é a questão mais programática, né? Porque a gente tem o poder de escolha, né? Um partido ele tem suas questões programáticas, né? Um partido que é mais à esquerda, mais de centro, mais de direita. Eu acho que é mais a questão programática do que questões na verdade, pontuais. Ele nunca foi assim, ideológico, se você analisar. Ele já participou de governo de direita, ele já participou de governo de esquerda. O PV nunca foi um partido ideológico. Ele tem como bandeira a preservação do meio ambiente. Reconheçamos isso. Nesse novo modelo, a gente vai ter que ter uma conversa, eu e os presidentes. Agora, não acho justo... Mas a sua vontade, para a gente encerrar, é continuar no PV? Provavelmente não. Ok. Canuto, mudando um pouquinho de assunto agora, falando da última polêmica de junho, a questão dos investimentos da Prefeitura em relação ao São João e também a questão do fomento da Beija-Flor, que seria o encaminhamento de 8 milhões de reais destinado para a agremiação lá do Rio de Janeiro para o Carnaval do ano que vem. Você concorda com essa gastança de dinheiro público para essas áreas? Mozinho, a gente precisa entender o seguinte, não existe um orçamento. Esse orçamento é para o esporte, esse orçamento é para o turismo, esse orçamento aqui é para a segurança. Aqui, se você tem 15, 20 milhões e acha que esses 8 milhões para uma escola de samba, que no seu carnaval, não sei se a gente pode por ser banda, mas que a Globo vai dar destaque, vai ficar 40 minutos, 1 hora na televisão, ao vivo, cantando a nossa cultura. As inserções durante... A preparação, que eles já vão vir aqui, vai ter estudo, vai ter... Esse material durante quase 1 ano, isso tem retorno, e a gente está falando de turismo. Fosse dinheiro de segurança, não, melhor comprar armamento, preparar melhor os policiais, comprar... Não, é de turismo, onde você... E o São João, quando você concorda, por exemplo, que, falando até de tradição, não quero nem entrar no mérito mas tradição, você concorda, por exemplo, que a gente tem um São João com
poucos representantes realmente do forró, com cantores, é questão nada contra, que eu sou músico, sou artista, eu sou sertanejo, eu gosto muito de eventos, sabe, Betinho? Sou músico, já promovi eventos, mas eu acho sei, assim, entendeu? Por exemplo, no São João, você trazer artistas que não tem nada a ver com a cultura do forró, você concorda? Eu concordo no aspecto de que a gente precisa melhorar as nossas raízes do São João. Hoje o São João, ele não é apenas uma raiz junina, hoje ele é um grande instrumento de marketing. É um festival de música, né? Festival de música, que não deveria ser, né? Mas isso é bom para Alagoas, traz recursos, É ruim dá para a retorno tradição, é ruim para a financeiro. cultura. É ruim para a tradição e ruim Aí para eu a cultura. concordo. Mantém-se uma atuação de sertão. É o seguinte, a gente tem polo de festival de música em 2 ou 3 lugares e você vai ter o polo Jaraguá, que será apenas de cultura raiz. A minha ideia vai de seria o cada seguinte, gestor, sabe, mozinho. Eduardo? A minha ideia seria o seguinte. Eu acho que São sim. João com grandes forrozeiros, com grandes representantes do forró, e aí chega em setembro e outubro, faça um festival da primavera, aí traga a Loki, traga quem quiser, né? Agora no São João, cara, deixa os forrozeiros... para o forró. E nós temos, deixa né? o forró, deixa eles ganhar o dinheirinho. Deixa eu te deles, cara. falar uma coisa, nossa, de quem eu apoiei, candidato que eu apoiei. O ano passado, o Paulo Dantas fez uma festa gigantesca com esses mesmos artistas, pô. Competindo, inclusive, para a prefeitura, ninguém falou então, nada. Mas repare... 150 mil pessoas na chuva, todos estavam lá. Essa é a estatística do gestor Eduardo, hoje. E no início eu falei São os aqui, dados. Eduardo, eu não falo de gestão, Não, eu falo do evento em si. Seja quem for que fizer, eu não concordo que o São João não seja realizado com os verdadeiros forrozeiros. O que eu quero deixar claro que não é uma atuação seja apenas JHC, seja Paulo não é uma gestão. São João tem que só. tocar forró, Perfeito. cara. O que eu quero deixar claro é que parece que esse é o modelo da popularidade dos seus gestores. Tanto é que o Estado fez, foi isso que eu quis dizer. E sem dúvida, a gente viu, e não é só aqui não, a gente viu Campina Grande. A gente viu o Flávio José, né, falando no palco, aquilo ali doeu o coração, dizendo que pediram para diminuir o show dele. Se Campina Grande, isso é horrível. Concordo, isso aí eu concordo 100%. Agora, ter ou não um evento daquele porte, eu acho que o resultado maior é a própria população. Eu estava lá, eu não gosto do sertanejo, não gosto de sertanejo. Aliás, eu sou um fã admirador do rock and roll, e adoro o MPB. Tamo junto, você demais. sabe. Black Sabbath, Led Zeppelin, pra mim, são os grandes expoentes. O Iron, né? Iron Maiden, perfeito, perfeito. Eu tenho uma discografia das minhas 39 lutas profissionais. Todas elas eram músicas... The Trooper. Perfeito. Chegando ao final do nosso programa, agradecer aqui ao amigo Betinho por estar aqui com a gente, mestre em Ciências da Comunicação, meu amigo jornalista João Mozinho, a você, Eduardo Canuto, obrigado por estar aqui participando, sempre bom. Eu que agradeço. Programa de com verdade, você. Sempre Mas bons debates, e tem que ser esse homem público, tem que fazer isso. Com respeito. Não pode correr, a gente vai longe, mas não pode você fugir do é o CRB? público. Sou CRB. Olha, já temos uma coisa também. Mas se você fosse CSA, qual era o problema? Claro, nenhum. Meu filho é CSA, por exemplo. Então, que tem bom. que respeitar isso. O importante falta nesse país é respeito. Exatamente. Obrigado, Cícero. Obrigado, Canuto. Obrigado, Alberto Mafra. Até o próximo sábado. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação.